Com uma semana quente pela frente e na espera de volatilidade por conta dos desdobramentos da guerra Estados Unidos e Irã, é natural que investidores cripto se perguntem se nós teremos mais uma pernada de baixa no Bitcoin. Ponto é que, se tivermos essa pernada de baixa, se tivermos mais um movimento de correção, qual será o impacto para o mercado das altcoins? E é sobre exatamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Já deixa o seu like logo de início, que eu te encontro logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam muito bem-vindos à Liga Cripto. Para quem não me conhece, meu nome é Mário, muito prazer. E se você caiu aqui de paraquedas, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades do mercado cripto, além de movimentos importantes macro e ação de preço. Indo direto ao ponto nesse domingo de Páscoa, inclusive Feliz Páscoa para todos os senhores, para todos vocês. Então, família, primeiro ponto, para caso não tenha ficado claro, esse vídeo não é uma resposta ou uma previsão do que pode acontecer na terça-feira. Porque, se você não sabe, como eu comentei, o Trump chamou a responsabilidade, digamos assim, para essa terça, para que o Irã se renda, senão ele vai fazer ataques muito importantes e estratégicos. E é claro que os mercados do mundo todo ficam receosos com isso. Mas não se trata de um desdobramento direto, né, o que eu venho falar aqui, das ações do Trump. Pode ser que se resolvam positivamente, pode ser que ele não faça o ataque, o mercado continua se desdobrando, o Bitcoin 67 mil dólares, mais cedo ou mais tarde a gente tenha uma nova pernada do Bitcoin abaixo, né, uma nova correção forte. E aí é sobre esse cenário que a gente está tentando entender quais seriam os impactos para o mercado das altcoins. Entendendo que se aquele indicador que eu mostrei nesse último vídeo estiver correto e o Bitcoin atingir 50 mil dólares, o que a gente vai ver no mercado das altcoins como um todo? Tá? Então, família, como um primeiro alerta, o que eu diria para a gente construir aqui esse pensamento é o seguinte: hoje, de 100% do mercado das criptomoedas, 73% está na mão de Bitcoin, Ethereum e BNB. Então, isso, mal ou bem, é a gente dizer que 27% restante do mercado a gente tem todas as outras altcoins, inclusive Solana, XRP, Chainlink, que são grandes e conhecidas, mas as mais robustas hoje, as três primeiras maiores capitalizações do mercado, hoje correspondem com 73%. E por que isso é importante? Isso mostra o ponto de fragilidade do restante do mercado, das moedas alternativas. Não que BNB e Ethereum não seja, mas acredito que vocês entendam, elas são líderes de mercado, junto com o Bitcoin, né, nas segunda e terceira posição. Então, por mais que não seja um investimento extremamente descentralizado para a vida toda, o que eu me refiro aqui é que boa parte da força e da concentração no mercado está na mão dessas grandes. Isso porque só o Bitcoin já deve ocupar aí mais de 50%. Para a gente ter o número exato, 58% dos 73% são do Bitcoin. Então, isso mostra uma fragilidade já dentro no mercado das altcoins. E por que disso? A gente entra agora na segunda parte, na segunda fragilidade. Por que elas estão com uma dominância tão baixa, né, o restante do mercado? Porque no fim das contas, o momento em que o Bitcoin abre mão da sua dominância, né, ele distribui capital para o restante do mercado, é conhecido como a famigerada altcoin season. E a gente não teve altcoin season. A gente teve um projeto ou outro performando bem, mas no geral a gente não teve aquela explosão de capital dentro do mercado das altcoins. O mercado das altcoins ele não expandiu de fato como a gente viu nos ciclos passados. E qual é a implicação mais importante disso, na minha opinião, para o que a gente vai falar hoje? É que com essa não explosão, o teto, tá? Ou seja, a all-time high que muitos não bateram, né? Mas eu digo, em relação à capitalização no mercado das altcoins, o pulo que a gente teve do último mercado foi muito pequeno. Na verdade, ele foi quase que inexistente. Então, é como se o pé direito, tá? Usando uma linguagem de engenharia técnica, né? Do mercado das altcoins, ele tivesse muito baixo. Diferente do Bitcoin, que saiu de 20 mil dólares, 15 mil dólares e foi para 120 mil dólares, a gente está falando de altcoins que
muitas das vezes saíram de, vamos supor, $50, não chegaram a atingir os 10x, ou seja, a um ponto de $500, para agora, num caso de bear market, numa correção, realizar pelo menos um fundo ascendente. Vamos dizer, um fundo em $100, em $80, algo que seja ascendente. Então, de modo geral, o que eu estou querendo dizer é que o mercado das altcoins ele ficou mais comprimido. E quando você tem essa compressão, na hora de uma correção, você não tem tanto espaço para queda. Você tem uma margem muito pequena de ação. Agora vamos dar uma olhada nas linhas gráficas. Veja só, do fundo do mercado aqui em 2020, na verdade não foi nem o fundo, tá? Mas um momento bastante interessante para você estar exposto ao mercado. Então a gente vê que de 46 bilhões de dólares, o mercado das altcoins, excluindo o Bitcoin e stablecoins, ele aumentou em 1,55 trilhões. Foi um aumento de 3.356%. Agora, esse mesmo mercado, que no ciclo passado fez mais de 3.000%, ele só fez 365%. Ou seja, quando o mercado das altcoins corrige lá em novembro de 2021, a gente bate um fundo de mercado a 278 bilhões. Ou seja, muito acima dos 45 bilhões que a gente já viu lá atrás. Só que agora, a distância do topo ao fundo, ela não é tão grande. Então, isso chama a minha atenção e traz sim preocupação, porque quando a gente olha o mercado como um todo, beleza, a gente não está dando nenhum caso específico, mas eu já vi até mesmo em vídeos de análise do clube de membros algumas altcoins que estão muito próximas, tá? E é bem plausível que elas visitem os fundos do inverno passado. Ou seja, mal comparando, é como se a gente estivesse falando aqui de uma altcoin X e você tivesse a oportunidade de comprar ela a níveis de novembro de 2022, início de 2023, que foi exatamente o bear market passado. E o que a gente observa, como a gente viu aqui, desse fundo de 2018 para cá, foi que a gente fez um fundo bem ascendente. Só que, naquele ciclo de alta, nós tivemos uma altcoin season. Fato esse que não ocorreu nessa vez. Dito tudo isso, família, vamos para a cereja do bolo. Até onde esse mercado pode cair, na minha opinião, caso o Bitcoin, de fato, visite e faça fundo em $50 mil. Se a gente colocar aqui em evidência os últimos 5 anos de mercado das altcoins, né, excluindo mais uma vez o mercado do Bitcoin e também as stablecoins, a gente pode reparar que pelo VRVP, a zona de ponto de controle e de maior interesse em toda essa janela gráfica, ela está acima da gente. Possivelmente até um ponto de resistência caso o mercado se anime momentaneamente para que volte a cair. Mas, repito, pensando mais uma vez que ele voltará a cair se o Bitcoin fizer um novo fundo, qual seria o outro ponto que a gente tem uma possibilidade maior de suporte? Eu diria que é na casa dos 460, 450 bilhões de dólares. Zona essa que, anteriormente, ela foi uma zona de resistência no nosso bear market passado, onde todas as tentativas de reação elas eram paradas nesse patamar e a gente ia desenhando fundos de bear market. Ponto esse que foi ali um ponto de consolidação do inverno passado. Para os patamares atuais do mercado, isso seria uma queda de aproximadamente, tá? Eu arredondaria uns 30%. Esse é o cenário que eu vejo se desdobrar caso o Bitcoin perca os $60 mil, faça novamente um fundo próximo dos 50 e, é claro, entendendo que o mercado das altcoins é mais volátil e, segundo, ele tem menos espaço para queda. Se você quer um caso concreto do que eu estou te falando, veja o exemplo da ADA, tá? A Cardano, que no ciclo passado, em 2021, bateu $3, fez fundo lá em 2023 na zona dos 24 centavos. A sua máxima desse ciclo não histórica foi só em $1,26, não foi em $5, $6. E a partir daí, quando o Bitcoin vem trazendo a correção para o mercado, quando se inicia o bear market, o espaço para correção é menor. No caso, a Cardano já se encontra
em preços idênticos, mesma faixa de valor do bear market passado, lá em janeiro de 2023, maio de 2023. É sobre isso que eu estou falando. O Cardano, ele já está nesse patamar, mas se a gente for falar da Chainlink, por exemplo, é um exemplo bastante semelhante. Se a gente for ver a máxima histórica de 2021, $51, máxima histórica de 2024 sem out-season, $29, e o patamar que ela já se encontra, $8. Patamar esse que foi zona ali de resistência do bear market passado. E alguém tem alguma dúvida que se o Bitcoin perder os $60 mil, existe uma forte possibilidade da Chainlink visitar os valores do bear market passado, do fundo do bear market passado? Eu não teria tantas dúvidas que isso pode acontecer. Então, família, tomem cuidado, fica aqui esse alerta para caso alguém esteja pensando, por exemplo, em acumular altcoins agora, ou quem sabe ainda esteja em algum lucro, ainda tenha espaço, né, para diminuir o risco. Eu não acharia imprudente, não estou aqui para dar conselho financeiro, mas estou trazendo só o que eu vejo em termos de riscos para esse mercado que, infelizmente, decepcionou na última bull run, e por conta disso a gente segue vendo desdobramentos negativos ainda hoje, beleza? Deixa o seu like se você curtiu, família. Eu vou ficando por aqui. Comentários estão abertos se quiserem pedir aí sugestões para vídeos ou dúvidas desse vídeo. Eu respondo com o maior prazer. Vou ficando por aqui. Grande abraço, excelente Páscoa para todos e fui.